E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 15ª aula do curso de Patologia, ainda falando dos mecanismos das lesões, vamos para a segunda parte do acúmulo de radicais livres de oxigênio. Nessa parte nós vamos entender os mecanismos protetores dos radicais livres, então de que maneira o nosso organismo, as nossas células são capazes de se defender contra essas espécies reativas. Vou mostrar os agentes produtores de espécies reativas de oxigênio e, por fim, vou mostrar basicamente as respostas celulares nocivas frente ao estresse oxidativo, que é o estresse causado por estes agentes radicais livres. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui mostrando a parte dos mecanismos protetores. Nós podemos dizer que nós temos 5 vias de proteção contra as espécies reativas de oxigênio, abreviada aí por ROS. Então, nós temos a reação de Fenton e a superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e glutationa redutase. Destas 5 vias de proteção, nós podemos dizer que a reação de Fenton é uma reação puramente química, que não envolve necessariamente uma enzima para promover esta reação. Todas as demais vias são completamente enzimáticas, são feitas por enzimas para diminuir ou anular os efeitos das espécies reativas de oxigênio. Então vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Vamos pegar aqui então o radical superóxido, né, que é uma espécie reativa de oxigênio. Se ele estiver nesta forma na nossa célula, ele pode causar lesões profundas. Portanto, nós temos uma enzima chamada de superóxido dismutase, aqui a SOD, abreviado, que é capaz de transformar o radical superóxido em peróxido de hidrogênio, que é menos reativo que o radical superóxido. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, ele pode ser transformado em água por intermédio da ação da catalase. Então essa enzima vai pegar o peróxido de hidrogênio e vai transformar ele numa molécula de água. Aqui a reação ela não está balanceada, mas a grosso modo a catalase tem esse efeito. Então ela vai anular totalmente o poder oxidativo do peróxido de hidrogênio, transformando ele em água. Mas também o peróxido de hidrogênio ele pode se tornar o radical hidroxil, né, e uma hidroxila. Essa hidroxila ela pode se complexar com os H+, que estão presentes na célula, né, para se tornar uma molécula de água. E aí, existem reações intermediárias que podem estar acontecendo aí nesta via principal, que é a reação de Fenton, uma delas. Então a gente tem o ferro 2+, que vai doar um elétron aqui para o peróxido de hidrogênio para transformar ele aqui, seja em radical hidroxil e hidroxila, para se tornar ferro 3+. O ferro 3+, por sua vez, ele pode se tornar novamente ferro 2+, retirando um elétron aqui do radical superóxido. Tá? Então essa reação é uma reação intermitente. O ferro ele fica numa forma 2+, passa para a forma 3+, e a forma 3+, pode voltar à forma 2+, retirando elétrons aqui do radical superóxido, como também pode participar nas reações aqui com o peróxido de hidrogênio. Muito bem. E também nós temos uma outra via paralela, que é a via da glutationa. E aqui nós temos 2 tipos de glutationa. Nós temos a glutationa oxidada e a glutationa reduzida. Quem vai inativar as espécies reativas de oxigênio é a glutationa reduzida. Então a glutationa reduzida ela pode tanto captar o radical hidroxil como o peróxido de hidrogênio via glutationa peroxidase para se tornar glutationa oxidada. A glutationa oxidada, por sua vez, vai liberar uma molécula de água quando é formada por intermédio aqui da reação com esses 2 radicais livres aqui. Então nós vamos transformar aqui o radical hidroxil ou peróxido de hidrogênio em água. Para nós conseguirmos regenerar a glutationa oxidada em glutationa reduzida, nós vamos precisar da glutationa redutase, que vai captar um elétron aqui do NADPH. O NADPH vai doar esse elétron aqui para a glutationa oxidada, vai se tornar NADP+, e aí nós vamos ter a molécula de glutationa reduzida. Veja que nós temos aí algumas vias protetoras que vão inativar cada vez mais esses radicais livres de oxigênio que estão presentes aí nas nossas células. Obviamente, existe uma concentração específica deles na nossa célula. Se transcender demais essa concentração, nós teremos aí os radicais livres causando danos. Mas aí nós temos essas vias protetoras. Além disso, né, existem alguns pontos específicos nas nossas células que a gente tem alguns outros agentes de defesa, como por exemplo no citoplasma, nas membranas e nas organelas. No citoplasma, então, nós temos, além da glutationa peroxidase, a vitamina C ela também tem um poder antioxidante.
oxidante. Ela é capaz de reagir com essas espécies reativas de oxigênio para impedir que elas oxidem outras moléculas. Nas membranas, nós temos a vitamina A e a vitamina E, que são duas vitaminas lipossolúveis capazes de também diminuir a resposta dos agentes radicalares de oxigênio e também o beta-caroteno. Essas três substâncias são extremamente lipofílicas e elas enquadram ali na membrana para impedir que ocorra a peroxidação lipídica. A gente vai ver isso já já. E nas organelas nós temos aí as outras enzimas, que é a superóxido desmutase e a catalase, além da glutationa peroxidase. A superóxido desmutase e a glutationa peroxidase em organelas estão presentes lá na mitocôndria. Então a mitocôndria também é um agente que vai impedir a formação dos radicais livres. Então ela tanto produz os radicais livres, como também é capaz de tamponar esses radicais livres utilizando essas duas enzimas. E a catalase está presente lá nos peroxissomos. Beleza, pessoal? Bom, falando um pouquinho agora dos produtos que são capazes de gerar espécies reativas de oxigênio, a gente pode dizer que existem 4 agentes geradores de espécies reativas de oxigênio. Obviamente existem mais que estão descritos aí na literatura, mas via de regra, nós podemos dizer que as reações de óxido-redução nas nossas células são capazes de gerar essas espécies reativas. E um clássico exemplo, como eu mostrei para vocês em aulas anteriores, é as reações de óxido-redução que vão acontecer na cadeia respiratória lá da mitocôndria. O oxigênio que está transitando por ali, ele pode, obviamente, encontrar tanto o complexo 1 como o complexo 3 e se tornar um radical superóxido. Metais de transição, como por exemplo o ferro, vão participar nesse processo de oxidação e redução. O cobre também vai participar nesse processo e tem uma quantidade grande de cobre aí presente no nosso organismo. A radiação ionizante também é capaz de promover espécies reativas de oxigênio porque ela confere energia a uma molécula e faz com que ela se torne uma espécie reativa de oxigênio ou de nitrogênio. E o óxido nítrico é um outro tipo de agente produtor de espécies reativas, só que não de oxigênio, mas de nitrogênio, formando peroxinitrito, que é um outro agente que tem um potencial tão lesivo quanto as espécies reativas de oxigênio. E aí, quando a gente fala da lesão por espécies reativas de oxigênio, vamos colocar aqui uma célula e a gente pode evidenciar alguns pontos importantes das lesões causadas por espécies reativas de oxigênio. A primeira que a gente pode evidenciar é a peroxidação lipídica. O que significa isso? Que uma molécula de radical livre de oxigênio, uma espécie reativa de oxigênio, seja capaz de promover uma reação com um lipídio de membrana e oxidar esse lipídio de membrana, ele sofre algumas modificações químicas de modo que ele vá oxidando os lipídios de membrana subsequentes que estão ao seu lado. E isso vai desencadeando uma resposta em cascata. Se isso não parar, uma única molécula peroxidada de lipídio pode peroxidar, ou seja, degradar todos os lipídios de membrana que estão ao seu redor. E a célula, obviamente, pode morrer por esse evento. Por isso que a gente tem aqueles mecanismos protetores, que são as vitaminas A e E e o beta-caroteno, que estão presentes na membrana, que vão parar essa resposta de peroxidação lipídica. Outro ponto interessante é que os radicais livres eles também podem quebrar a fita do DNA. Se nós tivermos um acúmulo muito grande de radicais livres no nosso DNA, isso pode promover uma lesão na cromatina. E essa lesão na cromatina vai ativar enzimas que vão degradar o DNA. E aí essa célula vai desencadear processos de apoptose. Então tem que tomar muito cuidado com o acúmulo de radicais livres, porque isso pode, obviamente, gerar algum tipo de lesão no nosso DNA. E também lá no citoplasma, como os radicais livres eles são capazes de reagir com várias macromoléculas do nosso organismo, se as proteínas estiverem expostas a esses radicais livres que não sejam capazes de promover uma reação de inativação desses radicais livres, elas vão sofrer modificações químicas conformacionais e aí, dependendo da modificação conformacional que essa enzima ou que essa proteína em questão citoplasmática vá sofrer, ela pode ser direcionada para degradação nos proteossomos ou lá nos lisossomos. Então, a célula acaba perdendo o seu conteúdo citoplasmático por destruição das proteínas. E, obviamente, dependendo da quantidade de proteínas que forem degradadas nas nossas células, mediada por radicais livres, isso também pode desencadear mecanismos de apoptose. As vias são muito complexas, são muito extensas. Nós precisamos, obviamente, para entender cada uma em particular, estudar a fundo. Essa aula foi só o resumão para você entender quais são os potenciais lesivos causados pelas espécies reativas, principalmente de oxigênio. Beleza, pessoal? Bom,
Essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha e compartilhem esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube nos enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve aqui no nosso canal e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem. E participem lá da página e do canal do YouTube do professor Rogério Gozzi. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.